floresta nunca cansa de alimentar. Canutama e bicho na Tapauá, Anorimau é Juta e Amatura, Nhamunda, Beluri, Capiranga, Parintins, Novo Olinda, Humaitá. Só aqui você vai encontrar, só aqui. Você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Pirapitinga, Surubim, Curimatã, Piranha, Bodó, Pacu e Araçá, Tambaqui, Matrixã, Sardinha, Pirarara, Tucunaré e Apapá. Só aqui você vai encontrar, só aqui. Você vai encontrar muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. ZLZN, a rádio do site imediato. Lentidão nunca mais. Sua empresa merece ter Logic Pro. Na Logic Pro, você tem a melhor internet e telefonia empresarial da região, com rede 100% fibra ótica, profissionais capacitados, monitoramento de ponta a ponta com suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para sua rede. Ligue para 3090 4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Conhece o nosso Amazonas, precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Banana, cupuaçu, tapereba, só aqui você vai encontrar, só aqui. Você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Canutama e bicho na Tapauá, Anorimau é Juta e Amatura, Nhamunda, Beluri, Capiranga, Parintins, Novo Olinda, Humaitá. Só aqui você vai encontrar, só aqui. Você vai encontrar. Quem não conhece o nosso Amazonas precisa conhecer a terra onde o peixe tem todo o prazer de crescer. É porque a mãe água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Pirapitinga,
Jabuticaba, Surubim, Curimatã, Piranha, Bodó, Pacu e Araçá, Tambaqui, Matrichã, Sardinha, Pirarara, Tucunaré e Apapá. Só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar muito prazer. Esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. ZLZN, a rádio do site imediato. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Bom dia, boa tarde, uma excelente noite a todos vocês que estão acompanhando mais um super episódio do podcast Amazonas Incrível, diretamente pela rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. Eu sou Wilson Roger, seu agente de viagens na Amazônia. Te convido mais uma vez a viajar comigo por essa região, por esse estado, um dos estados mais lindos, se não mais lindo do nosso Brasil. Lembrando que você pode acompanhar esse podcast pelas principais plataformas de áudio existentes, Spotify, Deezer e Anchor, e também pelas redes sociais da rádio ZLZN. Lembrando também, você que ainda não baixou o aplicativo da rádio ZLZN, é muito simples, você pega o seu smartphone e na lojinha virtual do seu smartphone você vai digitar ZLZN, a primeira opção que aparecer é a nossa rádio. Você vai baixar o aplicativo e ficar por dentro de toda a programação diária, semanal, mensal, e também participar de muitos sorteios dentro da nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana na Rádio ZLZN. Vamos falar sobre projetos no turismo e empreendedorismo na nossa grande e linda Amazônia. E para nos ajudar, para participar desse super bate-papo, estou recebendo aqui, né, um ilustre convidado. O nome dele é João Lira. Ele é advogado, ativista social com projetos dentro do esporte e da economia criativa. Seja muito bem-vindo, João Lira. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Wilson, meu amigo. É muito bom estar aqui na Rádio ZLZN. Primeira vez que eu venho aqui, já num programa muito especial falando sobre turismo. Esse que é um dos motores da economia do Amazonas e que com certeza vai fazer parte aí, já faz, né, parte do presente e vai fazer mais ainda parte do futuro do nosso estado, que agora precisa se reinventar cada vez mais. E o turismo é essa força, essa matriz econômica que a gente precisa valorizar e conhecer mais ainda, né? Muito bom. Perfeito, meu amigo João. Cara, fala um pouco mais de você, como é que você, o que é o ser um ativista social, né? Fala mais um pouco dos projetos que você participa, da tua formação, um pouco mais da sua história para quem está acompanhando o nosso programa. O programa Amazonas Incrível tem uma audiência assim fantástica, né? O primeiro programa que fala exclusivamente de turismo, que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa já acompanham toda terça-feira às 19 horas, sabe que sempre estamos com convidados especiais para falar sobre um tema muito relevante na nossa região. Então fala um pouco da sua história para que os nossos ouvintes possam conhecer melhor. Então, eu sou o João Lira, né? Tenho 26 anos, sou advogado, formado pelo CESA aqui em Manaus. Sou produtor audiovisual também, formado pela Universidade do Estado do Amazonas. E tenho diversos projetos, na verdade, dentro da área do empreendedorismo, da área do esporte, né? E principalmente voltado para criança e adolescente. Eu tenho uma história de vida forte porque eu venho de pais que são do interior do estado, né? Meus pais nasceram, a minha mãe é do Iranduba e o meu pai vem de Parintins, com essa veia artística, né? Que vem aí os artistas plásticos do interior do Amazonas. Meu pai também é um artista que vem com esse lado da economia criativa, que nós temos um projeto, inclusive, de reciclagem e de aproveitamento da madeira que iria para o lixo. E essa madeira vira instrumentos, né? Uma das soluções que a gente apresenta, porque meu pai, ele vende esses materiais principalmente para os
americanos, para as pessoas que vêm para cá aí quando tem a temporada dos cruzeiros, né? Então, assim, a gente tem esse lado já forte envolvido com o turismo, né? E minha vida começa com uma história forte, porque eu sou fissurado, né? Eu nasci com fissura lábio-palatina e desde os 4 meses de idade eu traço uma luta muito forte em um tratamento de saúde que foi feito uma parte aqui em Manaus e depois no interior de São Paulo, né? Eu morei um tempo em Bauru, que é onde tem um hospital que é referência no tratamento de fissura lábio-palatina no Amazonas, ou no Brasil inteiro, né? E também os amazonenses vão para lá se tratar. Então, eu sempre via pessoas daqui fazendo tratamento lá. E essa minha vida foi traçada por esse tratamento, né? Que durou aí 15 anos. A minha última cirurgia foi ano retrasado. E Bauru tem esse laço comigo. E começa a se conectar com essa história que nós estamos conversando hoje aqui, falando também sobre turismo, porque quando eu ia para Bauru, eu fazia um tipo de turismo, que é o turismo de saúde, né? Que é envolvido com a questão do turismo médico hospitalar, em que a gente pode implementar no Amazonas, né? Porque o nosso estado ele já tem uma vocação pela questão da continentalidade, né? Nós estamos perto aqui de Roraima, estamos perto na tríplice fronteira com 3 países ali, né? Então, nós podemos criar no Amazonas hospitais que são referências para que essas pessoas venham desses países para cá se curar e também conhecer um pouco mais aqui do nosso estado, das nossas potencialidades e das nossas belezas naturais que você mais do que ninguém conhece, né, Luiz? É verdade. Você falou sobre isso porque você criou, né, naquela, né? Você nasceu com a palatina? Como é que fissura lábio-palatina. O que ele atinge diretamente? Então, uma a cada 650 pessoas nasce com essa anomalia congênita, né? Hoje no Amazonas nós somos pioneiros porque aqui é uma deficiência física para fins legislativos. Isso é muito importante porque equipara aí, né, quando a gente busca uma vaga de emprego, hoje no Amazonas a gente tem a mesma equivalência de um deficiente físico. Então, o que acontece? A pessoa nasce com o lábio aberto, né? Eu acho que você já deve ter visto aí pelas suas andanças no interior do estado. E aí, da infância até a adolescência, a pessoa passa por um tratamento longo, porque ela vai reabilitar aos poucos, né? Primeiro ela fecha os lábios, depois ela fecha o céu da boca, que aí já atua na parte da comunicação da pessoa, né? Porque enquanto não fecha o céu da boca, a pessoa tem uma comunicação inaudível. Então, assim, a pessoa fala e você não entende o que ela está falando. Então, é um tratamento que exige muitos profissionais, né? Exige aí primeiro um cirurgião plástico, depois um fonoaudiólogo, né, que é para recuperar aí a fala, e depois, quando a criança já começa a trocar a dentição, né, ela precisa de um odontopediatra e de um ortodontista. Então, assim, é um tratamento bem complexo que exige, né, aqui no Amazonas, que nós tivéssemos um hospital de alta complexidade para atender aí essas crianças que todos os dias nascem. Inclusive, tem uma pesquisa, Roger, que no Amazonas é um dos estados com maior incidência, né, porque tem um estudo que fala que a prevalência maior é entre asiáticos e indígenas. Então, aqui pelo Amazonas ter, né, uma descendência indígena muito forte, nós temos muitos fissurados que infelizmente passam aí pela dor do preconceito, né, que é a primeiro estigma que a criança já passa, e depois pela dor de não conseguir um tratamento adequado, e por isso tem que sair daqui e ir para outros estados, e lá fazem também um tratamento e também acabam conhecendo, né? Inclusive, eu estava com um caso semana passada de uma amiga que teve uma filha fissurada, ela já tem 5 anos, ela teve que ir para Recife para fazer o tratamento, começar lá de uma maneira mais adequada, porque aqui nós temos, mas ainda é incipiente, né? Onde é que é feito esse tratamento? Aqui no Amazonas a gente tem o Hospital Dr. Fajardo, que acolhe, só que a gente tem um problema, aqui só são crianças. Então imagina aquela pessoa lá do interior, que você já deve ter visto, que tem um lábio aberto ainda e não tem a chance, e às vezes não tem o recurso financeiro para vir para a capital para se tratar e melhorar aí sua condição.
O programa Amazonas Incrível ele também fala, além de turismo, né, e empreendedorismo dentro da cadeia turística. A cadeia turística ela é muito ampla, né? Segundo as palavras da doutora Areni, da Manaus Cult, é em torno de 26 atividades dentro da cadeia turística. E você amplia isso para você, por exemplo, eu abro aqui um parêntese para falar sobre a visita técnica que nós fizemos por meio da FAZ, agora no Baixo Rio Negro, que é a Fundação Amazonas Sustentável, né, em prol do desenvolvimento turístico de turismo de base comunitária. E você tocou num ponto muito importante, porque realmente a nossa, não só a questão de medicina, mas a questão da saúde no nosso Brasil ainda não é referência em determinadas áreas. Lógico, temos várias áreas que se tornam-se referência, mas a dificuldade da logística aqui no Amazonas é muito grande, né? Tive a oportunidade de conhecer bastante comunidades e municípios no Amazonas, voltando ao exemplo dessa comunidade que se chama Comunidade dos Ingleses, Santa Helena dos Ingleses, que nós estávamos visitando, que fica no município do Iranduba, do Saracá, uma comunidade onde tem 30 famílias, em torno de 100 pessoas. A dificuldade da logística de poder ir até Manaus é em torno de 2 horas e meia de lancha, e muitas vezes as condições não são adequadas. Então você está trazendo aqui uma informação muito importante, porque, como eu falei, uma das prioridades que deve ser avisada é o turismo de base comunitária, e entendemos que a logística ainda é muito precária no nosso Amazonas. E aí um tratamento dessa magnitude, poder vir para Manaus do interior, que fica 2 horas e meia, interior é um termo que nós utilizamos aqui para comunidades ribeirinhas. Sim. E aí trazer esse comunitário para a cidade e fazer um tratamento, um pré-tratamento, que você disse que ainda precisa ser melhorado esse tratamento, e poder levar para o estado que é São Paulo, onde você fez tratamento durante muitos anos. Estamos falando de uma logística muito grande e muito cara, né, nas condições das pessoas que moram em comunidades distantes, porque assim, o nosso Amazonas é gigantesco. Nós estamos falando de 62 municípios. Tem cidades, por exemplo, João, que a gente passa, por exemplo, 5 dias de barcos, né, e que é o nosso. O Amazonas é maior que a Europa, né? É um continente, então, o Amazonas, assim, né? A gente vê o quanto é distante. Inclusive, em relação à referência territorial, tem pessoas que se identificam, inclusive, mais com Porto Velho, né? Sim. A região do sul do Amazonas, que fica mais perto de Porto Velho, a região do outro lado do sul do Amazonas, que fica mais identificado com o Acre. Então a gente vê o quanto a questão da territorialidade aqui ainda é um desafio muito grande, e por isso que o turismo ele tem essa possibilidade de capilarizar, né? Porque você fomenta ali na base, igual que você falou, é uma atividade que vai pegar aquela pessoa que, por exemplo, produz o açaí ali e vai vender para as pessoas que vêm de fora, né? Então, assim, o turismo dentro do Amazonas, apesar da gente pensar que é pequeno, já é grande, né, Roger? É verdade, é uma dimensão gigantesca, né? O potencial turístico que nós temos no Amazonas é muito grande. Lógico, nós temos problema na logística, né? Como eu citei, o nosso principal meio de transporte são os rios, são os barcos, são as lanchas, é o meio fluvial. E, como eu estava falando, tem municípios aqui de que você chega em 2 dias, de um dia, mas também tem municípios que você chega a 10 dias, né, de viagens. Vamos tirar, por exemplo, aqui lugares como São Gabriel da Cachoeira, conhecido como a Cabeça do Cachorro, que fica na fronteira com a Colômbia, né? Você falou da tríplice fronteira que tem Peru, Colômbia e Bolívia. Sim. Que aí você pega a parte do Peru indo pelo Porto Velho, aí Porto Velho, Rio Branco, Bolívia, sim, que faz também o Peru. E aí você pega também a parte de Tabatinga, que é a nossa última cidade que fica fronteiríssima com a Colômbia. Então você vê a dificuldade de deslocamento aqui no Amazonas. Um dos gargalos, né, porque nós estamos num estado que tem Amazonas, Roraima e Venezuela. E aí, logisticamente falando, tanto dentro da região amazônica, nos municípios, nos 62 municípios, como também para outro estado, o principal transporte é o fluvial, porém o aéreo ele é muito forte. Então se torna caro vir para cá. Isso a gente foi tema de vários debates aqui no podcast. A gente estávamos falando sobre por que não recebemos mais turistas, até porque para o turista vir para cá é caro. A questão da logística, principalmente agora, nessa retomada do turismo aqui na nossa região. Então, assim, esse projeto que você apresentou, que tem a possibilidade de poder ter um centro de referência para esse tipo de tratamento e podendo também agregar, a facilitar por meio da tríplice fronteira, isso é muito importante.
importante. Eu, por exemplo, estávamos conversando aqui nos bastidores, João, que eu não conhecia esse tipo de turismo. Sim. Entendeu? O turismo de saúde ele é muito forte, inclusive porque ele tem dois lados. Ele tem um turismo do bem-estar, que inclusive é super paleável, super palatável para colocar no Amazonas, porque nós carregamos em nosso DNA a questão do exótico, né? Quantas pessoas querem conhecer a Amazônia? Então, por que não criar um spa aqui no Amazonas, fazer com que o Estado fomente diversos spas que tenham aí, né, na sua mão de obra, os amazonenses, que tenham as pessoas ali que conhecem os saberes tradicionais de cura, né? Então, assim... A medicina tradicional, né? Isso, a medicina tradicional, os produtos que vêm da floresta, utilizar, né, como base o açaí, o cupuaçu, a castanha. Então, a gente precisa despertar para o turismo nessa nova era, né, 4.0, que vem com essa tecnologia, mas também não deixando de olhar para a base, para a questão das comunidades ribeirinhas que estão ali isoladas, né? Igual que você falou, que é uma distância muito grande para chegar e que as políticas públicas precisam chegar até elas, né? E passando também, Roger, pela questão da qualificação daquelas pessoas, e você mais do que ninguém sabe que muitas pessoas estrangeiras vêm para cá, né? Então os nossos guias precisam estar falando aí fluentemente o inglês, né, o espanhol, para que basicamente eles consigam se comunicar com essas pessoas que vêm de fora, né? Então o Estado precisa atuar para apoiar mesmo, né, oferecendo aí gratuitamente. Essa seria a melhor maneira para que essas pessoas do interior, né, das comunidades ribeirinhas pudessem ter acesso a essa qualificação que é incrível, né? Inclusive, você tocou num ponto muito bacana e desde já entro aqui uma aspa para parabenizar todos os guias de turismo, Sim. né? Que é o dia do guia do turista. É um serviço prestado por um profissional de qualidade, credenciado, e nós levantamos a bandeira a todos os turistas que vêm visitar a cidade, tanto buscar agências credenciadas com o cadastro, que é o cadastro de pessoas jurídicas voltado para o turismo, também como profissionais que possam dar uma qualidade no atendimento. Então aqui mais uma vez parabenizo todos os guias de turismo. Na Roger Tour, na agência na qual eu represento, a gente só trabalha com guias credenciados nos passeios, e como é importante essa função. Foi uma das classes que mais sofreu nessa pandemia, Sim. até porque ficou paralisado devido ao fechamento de todos os atrativos turísticos na região. Então, assim, é uma classe que a gente levanta a bandeira, que a gente apoia, que a gente sempre está divulgando, porque os guias trazem essa essência, né, de apresentar a Amazônia de forma qualificada, as histórias que tem. Então, assim, é uma classe que ainda não é valorizada como Sim. tem que ser. Então, levantamos uma bandeira mais uma vez por isso. E questão de qualidade, né? Porque aqui nós temos guias turísticos de muita qualidade. Inclusive, na época da Copa, eu lembro que Manaus foi super elogiado, inclusive na revista da FIFA, pela receptividade. Legal. E quem carrega essa receptividade, porque já é natural da gente, eles que transmitiram, né, os guias turísticos. Então, assim, nossa saudação incrível a eles, que merecem aí todo reconhecimento, crédito, né? todo crédito. Além desse projeto que você está trabalhando sobre turismo de saúde, quais os outros projetos, João, que você conta um pouco mais? Você é advogado, né? Sim. Você trabalha em outros projetos também voltados à economia criativa. Sim, eu sou recém-formado, né? Durante 10 anos eu fui fotógrafo aqui no Amazonas, então assim, eu também tive essa minha relação com o turismo, porque diversas vezes eu fotografei, inclusive revistas para fora do estado. As pessoas querem conhecer, querem que a gente fotografe nos pontos turísticos aqui do nosso estado. Então, assim, eu tive essa experiência muito forte de pessoas que vinham de fora, eu fotografava e saiu em algumas revistas. Eu cheguei a ser capa da UOL algumas vezes. Legal. Com as minhas fotografias. Então, vivi esse período dentro dessa área mais criativa, né? E depois já fui para uma área um pouco mais burocrática, que é o direito. Mas nunca deixei essa veia, né? Porque eu sou filho de artista, né? Meu pai é artista, então assim... eu vivi durante 20 anos da minha vida no meio das nas coxias dos teatros, né? Então, assim, eu conheci muito essa questão do Teatro Amazonas, que é emblemático aqui no nosso estado, né? Quando as pessoas vêm de fora, elas... primeira coisa que elas querem conhecer, fora as belezas naturais, é o Teatro Amazonas, que aparece aí na televisão. E eu tenho um projeto muito voltado para criança e adolescente, entendendo que são o futuro, né?
porque a gente percebe que as políticas públicas para as crianças e adolescentes ainda são muito insuficientes aqui na nossa cidade e no nosso estado, né? Porque nessas minhas andanças pelo interior, eu percebi, Roger, o quanto o nosso interior precisa de alternativas, né? Que pode também passar pela questão do turismo, né? De formar ali, ver as potencialidades do município e treinar aqueles jovens, porque hoje... Roger, eu percebi assim, andando um pouco, que é muito mais atrativo para o jovem ir para a questão do tráfico, para a criminalidade, né? Por exemplo, eu estava em um município há 2 semanas atrás e eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens vendendo entorpecente, né? Então a gente precisa olhar com carinho nessa questão da política pública para que realmente haja uma transformação social efetiva, né? Nós não podemos olhar só para a capital, e na capital nós não podemos olhar apenas para os bairros mais nobres, nós precisamos chegar ali na periferia, né? E, inclusive tem um projeto muito legal no Pará que, se um dia eu tiver oportunidade, eu quero implementar no Amazonas, chamadas usinas de paz. São projetos implementados dentro das periferias das cidades lá do Pará, que levam arte, levam empreendedorismo, né? Então, assim, são realmente usinas, como se fossem usinas industriais que são implementadas dentro da periferia, né? E aquele lugar ali, que era um lugar de morte, vira um lugar de vida, né? Aqui em Manaus eu implementei um projeto muito legal dentro de uma antiga delegacia que fica na região do Educandos, na região central da cidade, onde as pessoas relacionavam aquele local com a morte, né? Porque uma delegacia, em geral, a pessoa, não é comum, mas já aconteceram, né? Torturas, as pessoas ali têm experiências ruins. E nesse lugar onde a gente tem esse projeto de esporte, são 70 crianças, que inclusive foram campeões agora, no campeonato amazonense que nós tivemos há 2 semanas atrás, de jiu-jitsu, né? Legal. Então a gente vê a transformação através do esporte, né? O esporte que realmente salva, o esporte que realmente cura, porque ali eles curam as suas feridas, né? Que a vida já os caleja diariamente, né? Pelas dificuldades, porque a gente sabe que para o jovem da periferia é muito difícil, né? As oportunidades, a qualificação profissional, ele tem que trabalhar, tem que estudar, né? Tem que colocar renda dentro de casa, porque a mãe também às vezes está desempregada. Então, projetos como esse, a gente pensa assim, é só um esporte. Mas o esporte, ele salva totalmente uma pessoa, né? Isso é verdade. O bacana é que a gente traz aqui no espaço tanto para falar de turismo e empreendedorismo da nossa Amazônia, mas as pessoas às vezes acham que turismo é só viagens, é só passagem de avião, é só agências de viagem. E na verdade turismo envolve políticas públicas, envolve projetos. Sim. Porque agora imagina, ô João, o turista vem para a nossa cidade no Amazonas, ele quer saber se é uma cidade segura para ele vir. Ele quer saber se ele vai ser bem atendido, ele quer saber se tem projetos para beneficiamento dos comunitários, eu estou falando de turismo de base comunitária. Então hoje mudou-se muito com a pandemia essa questão de, vou entrar na internet, vou pesquisar um destino e viajar. Hoje o turista, se tratando de turista internacional, ele tem todos os critérios avaliativos para ele vir para um hotel de selva, né, que a gente chama hotel de selva, que é o hotel de floresta, aonde ele vai ter uma imersão na Amazônia, e aí muitas vezes aonde é destinado os distritos, né, que é utilizados nos hotéis de selva, que são as fossas artificiais, as fossas ecológicas, né, e aí você vê que mudou muito essa história. Estamos vivendo um novo normal, mudou muito a percepção do turista voltado para a Amazônia. Sim. E esses projetos são importantíssimos, né? Roger, lá no Rio de Janeiro tem um projeto muito legal chamado Favela Tour. Eu acho que você já deve ter conhecido, né? Como eu estava no Rio de Janeiro ano passado, o nosso guia que estava acompanhando a gente, ele falou muito sobre essa Favela Tour. E por que não fazer no Amazonas também? Nós temos muitas comunidades, né? Só que ali a gente tem que colocar os projetos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, lá no Rio tem o Afro-Reg, né? Que une a questão do teatro, a questão da música. Por que não colocar na periferia projetos como esse? Por que não colocar nas comunidades ribeirinhas um projeto semelhante ao Afro-Reg, que leve cultura, que leve arte, que leve música para as pessoas? Porque ali, quando o turista vir, ele ia ficar encantado,
Agora tu soma mais uma questão, a questão dos bioinstrumentos, como meu pai faz, que ele pega a madeira da floresta, que ele pega aquele papel que ia pro lixo e transforma em instrumento. Aí o turista vem, faz uma visita lá, compra aquele instrumento, né, ajuda o projeto social e ali a gente vira uma questão de uma cadeia autossustentável, como a gente discute muito a questão dessa nova economia, dessa economia biossustentável, né, e com esse pano de fundo incrível que a gente vê aqui, que é a Amazônia, né? A Amazônia incrível. É verdade. E você falou num ponto muito bacana sobre a Favela Tour, e que pode, logicamente, ser incrementado aqui no Amazonas esse modelo, porque assim, o que as pessoas vão para o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, favela, Alemão, Complexo do Alemão, entre outras coisas, mas sabe que tem um turismo destinado a esse tipo de periferia de forma organizada. Eu fiquei impressionado com o modelo de negócios que é feito lá para fazer a visitação numa periferia, né? Num local onde as pessoas, logicamente, por tudo que sai na mídia, olham de forma diferente, né? Mas assim, é um turismo muito legal, é um roteiro muito legal de conhecer. A comunidade se prepara para isso, né? Exatamente. E aí os lugares que recebem esses projetos são seguros, né? Sim, porque ali já foi passada a questão do policiamento, então tudo isso a gente pode pensar com um modelo voltado para a Amazônia, perfeitamente encaixado aqui também, né? E se falando de turismo de base comunitária, eu levanto sempre a bandeira. O que é, Roger, o turismo de base comunitária? Temos o turismo ecológico, temos o turismo de aventura aqui no Amazonas, né? Temos o turismo de sol e praia em vários destinos aqui. Quem não conhece, por exemplo, Maués é conhecido como uma das cidades que tem as melhores praias, mais lindas praias do Amazonas, ficam lá a 300 quilômetros daqui de Manaus, né? 258 em linha reta. E nós também falamos de turismo de base comunitária, onde se fala muito ou onde se vivencia e hoje é muito real o turismo de experiência. Nós estávamos falando isso nos bastidores, né? A dimensão que nós temos no Amazonas, e às vezes o próprio turista, aí eu levanto uma outra bandeira aqui que a gente sempre fala no nosso programa, que o Manauara não conhece Manaus, né? Sim. Nós temos um projeto que é uma palestra que nós vamos para dentro das faculdades falar de turismo, e é até lúdico o tema, né? Que é apresentando Manaus aos Manauara e apresentando o Amazonas ao amazonense. Antes da pandemia, assim, o fluxo de turista na cidade, conhecendo os atrativos turísticos, ainda era pouquíssimo, né? Então, na pandemia, quando não podíamos viajar para outro estado e nem receber turista aqui, intensificou muito essa questão, essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, dizer, não, eu vou conhecer a minha região. E nós fomos para dentro dos hotéis de floresta, de selva, falar com os proprietários, porque assim, esse segmento de hotel de selva, o João, ele busca um público internacional. Sim. Até porque você imagina uma logística. Para você ir no hotel de selva hoje, você tem que sair do porto do Ceasa. Do Ceasa você vai, atravessa com a balsa, para quem vai de carro, ou com a lancha, para quem vai, né, por meio fluvial, de lancha, e aí você pega uma Kombi, um micro-ônibus, uma van, e anda mais 50 minutos de ramal, de estrada, até chegar no final de um ramal, onde você vai pegar uma outra lancha, onde você vai chegar no hotel. Essa é a logística. Para quem não conhece alguns hotéis, aqui nós temos um município chamado Careiro Castanho, onde tem a maior concentração, se fala de 40 hotéis de selva, a maior concentração de hotéis de selva por metro quadrado, e aí você fala que a logística é muito grande. Então, assim, o preço de um hotel para você passar uma pernoite era inviável, né, para o público manauara, e eu estou generalizando isso, né, porque se tratando de hospedagem local era um preço ainda muito fora da realidade, não é que seja inviável, mas era fora da realidade do Manauara. E aí nós fomos para dentro nessa pandemia, justamente com um projeto que a gente tinha chamado Turismo Raiz, nós fomos para dentro dos hotéis de selva para que negociasse preços mais acessíveis para o Manauara, para que pudesse disseminar o turismo dentro da região, e isso mudou muito. Por que eu estou falando tudo isso, João? Porque a gente tem um potencial muito grande para desenvolver isso, para poder desenvolver projetos dentro das comunidades,
pode desenvolver projetos dentro da capital do estado do Amazonas, né, trabalhar nas políticas públicas para preparar a cidade mais ainda. Não é que Manaus não esteja preparada, mas tem muita coisa. Se a gente for falar do porto de Manaus, se a gente for falar, por exemplo, do nosso aeroporto, que não tem um banheiro adequado para você tomar um banho e passar uma conexão de 4 horas. Um dos nossos entrevistados aqui, o Graco Viagem, ele falou sobre isso, né? Então, assim, tem que melhorar muita coisa para receber o turista. Isso é uma bandeira que a gente levanta junto com o governo do estado. O presidente da Amazonas já esteve aqui. Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar muito Roger. mais. Roger, eu percebo, assim, que o turista, ele tem que passar mais tempo na capital. Isso. Porque o que acontece? Eu, por viajar bastante para São Paulo, eu conheço um pouco da realidade das pessoas que gostam de vir pescar aqui no Amazonas. Sim. Né? Nessa temporada de pesca, o que eles fazem? Né? A gente tem municípios belíssimos que são Altazes, Barcelos, né? Essa região onde as pessoas vêm para fazer o turismo de pesca. O que acontece? Eles já vêm até Manaus e daqui eles já vão para pescar. Na volta eles voltam para almoçar rápido e já vão embora. Então nós precisamos colocar na capital, principalmente, atrativos para que o turista fique aqui, né? A gente percebe que nós temos belezas incríveis, mas por diversos problemas, né, que eu pontuo alguns aqui. A questão da segurança no centro de Manaus. A gente percebe o quanto o centro hoje, né, que é onde as pessoas querem conhecer a história, principalmente da época áurea da borracha, ainda é muito seguro, né? Eu lembro que uma vez, há 5 anos atrás, uma amiga minha veio para cá do Paraná, né? Nós recebemos ela e nós sofremos um assalto na região do centro de Manaus, né? Então, e ainda hoje a gente vê vídeos, às vezes, nas redes sociais de pessoas que vão lá e puxam o cordão do turista. Então, assim, a gente precisa reforçar, principalmente naquela área, e a gente dizer, olha, Manaus é uma cidade que está aqui, pronta para te receber, e você pode vir para o nosso estado, passar mais tempo aqui e, assim, movimentar a economia de uma maneira sustentável, né? Isso é muito legal, porque assim, o programa ele é bem aberto para isso, para a questão de desenvolvimento do turismo na Amazônia, passando pela segurança, passando pelo empreendedorismo, passando pelas principais atividades que rege o estado do Amazonas voltado para o turismo. A gente sempre levanta a bandeira de seguro. O turista que ele pesquisa para vir para Manaus, ele vai dizer, eu vou pagar mais caro na passagem aérea, porém eu quero ter uma segurança para levar a minha família. E nós temos que melhorar. Lembrando a todos que estão ouvindo o programa, tudo que nós estamos falando aqui são críticas construtivas para o desenvolvimento do estado. Sim. E isso é válido demais. Porque eu que recebo grupos por meio da empresa na qual eu represento, eu quero trazer o turista e levar ele no mercado municipal e sentir seguro que lá vai ter aquela experiência, a Politur, né? Exatamente, que vai ter a polícia do turismo, que vai ter, como acontece no Rio de Janeiro. Porque o turista, ele quer aquela experiência raiz, né? Exatamente. Ele quer chegar ali no mercado municipal de Manaus e comer o jaraqui, né? De frente para o rio. Ele quer ter aquela liberdade de andar ali pela região do centro, que inclusive agora está alagada. E eu ia até abrir um parênteses aqui, Roger. O quanto ano passado, na cheia, a gente via também, né? Os manauaras indo lá, os amazonenses indo ocupar o centro. E eu acho que a mudança que a gente quer no turismo, principalmente aqui da capital, é que o centro seja ocupado. Sim. Porque a gente vê que há uma potencialidade muito grande e a gente viu de perto ano passado, porque a gente via famílias indo ver ali, né? Então, tirando foto e tudo mais. A gente precisa resgatar isso. Sim. E algo que é importante também são os eventos, porque os eventos já é um outro lado do turismo. A gente percebe, por exemplo, no Rio, o pessoal vai ver o UFC Rio, o pessoal vai ver o Rock in Rio, né? Então, São Paulo, o pessoal vai lá para ver o Lollapalooza. Nós precisamos fomentar, junto com o governo do estado, com a prefeitura de Manaus, para que os grandes eventos venham para o nosso estado, para que movimente ainda mais a economia e aproveitar essa área do centro, que tem muita área grande ali que dá para fazer bons eventos, né, Roger? Inclusive, você tocou num ponto positivo sobre a cultura, né? Nós recebemos em um dos episódios do programa a diretora da Manaus Cult, e aí ela falava justamente sobre essa programação de eventos, que a Manaus Cult hoje você vê ali o passo a passo que vai voltar depois de muito tempo, né, devido à pandemia 19. Você vê um evento também que teve ali ao lado do Teatro Amazonas. Então, assim, é importantíssimo isso. Atrai logicamente a atenção para Manaus e é importante movimentar a economia, né? E você movimenta a cadeia, você movimenta desde
do empreendedor que vende o picolé, que vende a pipoca, que vende o churrasco, né, que está ali, as lojas que ficam em torno do centro. Então, para você ver a importância da cadeia turística no estado do Amazonas. E divulgar esses eventos fora daqui. Porque a gente vê, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem a Festa da Uva, né? Em Santa Catarina tem a Oktoberfest. Nós precisamos levar esses eventos de maneira nacional, né? Não só Parintins. Não só Parintins, que já é consagrado aí, já apareceu até na rede nacional, a Band já transmitiu, a TV Cultura já transmitiu, mas nós temos aqui diversos eventos que já poderiam estar nacionais, né? Como o Festival de Ópera, que tem muita gente que gosta de ver ópera, então a gente divulgar mais ainda esses eventos fora do estado para que aqui a gente receba esses turistas, porque a nossa capital já é preparada. Ela só precisa estar mais preparada, mas ela já é preparada. Você tocou no Festival de Ópera, João. Inclusive, semana passada nós estávamos com a diretora do Teatro Amazonas, desde já mandando um super abraço para a dona Sigrid Ramos, né, brilhantemente falou sobre o Teatro Amazonas, que é o nosso cartão postal, se não o mais lindo teatro que nós temos, com certeza. No mundo. Sou suspeito para falar. Sou suspeito para falar, mas vou levantar aqui a bandeira, puxar a sardinha aqui para o nosso estado. E é importante isso. Você, Manauara, que ainda não fez a visita guiada, levanta a bandeira mais uma vez de fazer esse convite. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar sobre empreendedorismo e turismo, eu faço essa pergunta. Quem já entrou dentro do Teatro Amazonas, não só ficou ali no Lago São Sebastião, não, mas quem já fez a visita guiada no Teatro Amazonas de 45 minutos, que para o amazonense é gratuito. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas de fora valorizam muito mais nós que estamos aqui. Com certeza. E isso tem que mudar. Eu te digo que isso já está mudando. Tá mudando, é um trabalho bastante. de formiguinha? Mas isso já está mudando aos poucos. Então, assim, buscar se interessar pelos atrativos turísticos que nós temos na nossa cidade, municípios adjacentes aqui próximos que oferecem, por exemplo, Presidente Figueiredo, que é conhecido como a Terra das Cachoeiras, Maués, que já citei, que é conhecido como a Terra do Guaraná, Parintins, onde acontece agora no mês de junho o maior festival folclórico do mundo. Então, assim, nós temos uma biodiversidade cultural também muito grande aqui na nossa região. E juntos, com certeza, apresentando os projetos, buscando melhorar as políticas públicas, vamos conseguir desenvolver isso e atrair mais pessoas para conhecer a nossa região. E, Roger, é importante também, você falou sobre a questão da biodiversidade cultural que o nosso estado carrega, né, com essa questão do exótico, com essa questão dos povos indígenas, que é muito forte, das belezas naturais que nós temos. Presidente Figueiredo tem cachoeiras belíssimas que as pessoas que vêm de fora ficam impressionadas, né, com a questão da qualidade, com a questão da beleza virgem ali ainda, porque a gente vai para lugares como Santa Catarina, São Paulo, as cachoeiras já estão totalmente deterioradas, e aqui não, graças também aos gestores que têm esse cuidado. E também, Roger, é importante citar a importância, inclusive eu vi até no seu programa a questão da Zona Franca de Manaus, né? Que já há um turismo dentro da Zona Franca de Manaus, e nesses ataques que a gente tem sofrido tão forte, né? A Zona Franca de Manaus, a gente precisa, como amazonenses, eu sei que você já é amazonense de coração, porque ama essa terra, nós precisamos cada vez mais defender a nossa Zona Franca de Manaus. O turismo é algo que, somado com a Zona Franca, faz com que esse estado seja uma potência, né? Faz com que esse estado alavanque cada vez mais. Mas nós não podemos deixar que a Zona Franca enfraqueça, né? Diante desses ataques que nós temos visto aí em diversas situações, não é de agora, né? Porque eu era criança, eu já via bastante ataques, principalmente da região do sul, do sudeste. Nós precisamos fazer com que esse lugar seja cada vez mais valorizado, porque sem a Zona Franca, o nosso estado, ele com certeza vai sofrer aí um desflorestamento muito forte, né? Porque as pessoas vão logo para essa atividade na atividade madeireira, e nós precisamos da floresta em pé para receber os nossos estrangeiros, para receber os nossos nacionais também aqui de maneira correta, né? É verdade. E assim, não só a Zona Franca, ela tem uma importância gigantesca, isso é inegável, né? As empresas que estão aqui, é importante demais. E não só pela Zona Franca, mas também no desenvolvimento do turismo, porque tem que andar, como você falou muito bem, tem que andar alinhado, né? Porque nós não torcemos para que isso aconteça, muito pelo contrário, fortalecemos e levantamos a bandeira da importância da Zona Franca, e inclusive
a representante da Suframa veio aqui e falou de um projeto muito legal, que é a Zona Franca Portas Abertas, onde vai possibilitar pessoas, está no estágio de visitas técnicas, mas vai possibilitar o comunitário, as pessoas que moram, que nunca viram, nunca entraram numa empresa do distrito, e também o turista, a fazer a visita no Polo Industrial de Manaus, mas também fortalecer o turismo para andar lado a lado. Lado a lado. Né? Porque vamos aqui ilustrar algo que nem sonhando, assim, nos piores pesadelos queremos que aconteça, mas caso a Zona Franca não permaneça mais na nossa região, o turismo, como acontece isso em vários países, não vamos muito longe, vamos para Gramado, um município que ali é de 40 mil habitantes, que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, que é uma cidade referência de turismo. Muitos estados vivem do turismo, e por que não, com a biodiversidade que nós temos aqui na nossa região, também ser reconhecido como o maior polo central de turismo, de ecoturismo. Que assim, eu fico muito triste em saber que a nossa região não é a capital do ecoturismo. Isso entristece muito com toda a biodiversidade que nós temos aqui. É um outro estado. Então, assim, ainda eu vejo dessa forma, João, que não é prioridade dos nossos governantes estaduais e nem federais o turismo. Tem países aí muito próximos dos nossos países vizinhos aí, que nós estamos falando sul-americano, de forma sul-americana, que recebe mais turistas do que o Brasil todo. E o Rio de Janeiro, ele é o estado que recebe mais turistas no Brasil. Então, assim, imagina, tem, por exemplo, França, né, que é pequeno em relação ao nosso estado, recebe muito mais turista ali na Torre Eiffel, no Museu do Louvre, do que muitos estados juntos. Entendeu? Então imagina como é que é a complexibilidade, porque lá eles investem realmente no turismo. E assim, é algo que a gente vem trabalhando como setor público, que tem que se alinhar com o setor privado, aliás, falando como setor privado, que tem que alinhar com o setor público e desenvolver isso cada vez mais. Até a gente fala muito de potencial. Até porque, Roger, isso também, o que aconteceu foi que o turismo ele foi escanteado por muito tempo. E hoje, que se vê como uma das grandes saídas para o nosso estado, né, as pessoas já agora que se despertaram para esse lado, mas sem dúvida é uma das matrizes que com certeza vai fazer com que o nosso estado avance cada vez mais, principalmente porque igual você falou, o guia, né, ele precisa ser qualificado, né, ele precisa estar falando aí pelo menos um idioma fluentemente, ele precisa conhecer das nossas belezas naturais, das nossas lendas. Então, assim, passa por toda uma qualificação que o nosso estado, como política pública, também tem que oferecer, né? É verdade. E assim, uma das coisas que ainda sofremos, vou usar esse termo aqui, um preconceito, que é um conceito pré-definido daquilo que a pessoa desconhece, em outros estados, é ainda pensar que o Amazonas é uma floresta que só tem indígenas, que só tem pessoas... hoje eu vi um comentário de uma artesã, né, que viajou para um determinado estado, e aí foi agredida verbalmente em falar que no Amazonas, vocês são de Manaus, e a gente sempre levanta isso, pessoas ignorantes. Então, o que é uma pessoa ignorante? A pessoa que não tem informação. Com o mundo globalizado, com a internet, que você botar Manaus e você vê toda a cidade, os atrativos turísticos, ainda sofremos isso. Você que já visitou, já viajou para outros estados, você sentiu isso também, que as pessoas têm uma visão diferente sobre o estado do Amazonas? Eu sempre me incomodei, e hoje eu já me apodero do termo, né? Porque antigamente, quando eu ia para São Paulo, o pessoal olhava para mim assim, já olhava tu não é daqui. Você não é daqui, né? De onde você é? Aí eu digo, eu sou do Amazonas, sou de Manaus. Mas lá tem jacaré, mas lá... Aquelas piadas que são totalmente retrógradas, mas que a gente sabe que ainda existe, né? E eu achei importante naquela época que a Copa do Mundo veio para o Amazonas, porque desmistificou bastante. É verdade. Né? Quando a gente via no horário nobre da Globo, passando as imagens aéreas ali, o nosso skyline, né? O tanto de prédios que tem no Amazonas, aqui na nossa capital, e... para dizer assim, não, a gente tem a beleza natural, mas nós temos um polo industrial desenvolvido, a gente tem diversos atrativos turísticos dentro da nossa capital, nós temos o interior que também tem suas dificuldades, mas é desenvolvido. Então, assim, a gente precisa cada dia combater, né, esses preconceitos. É algo que você também deve passar quando você vai viajar por aí, a questão da curiosidade que as pessoas têm, do que tem aqui no Amazonas, e cabe a nós que somos amazonenses
amazonenses, você que é amazonense de coração, quando vai para lá, falar, olha, não, lá tem muito mais do que a gente vê na televisão, né? E por muito tempo também, eu acho que a televisão ela fez esse papel ruim de mostrar apenas o lado ruim do Amazonas, né? Quando a gente via problemas relacionados à saúde, quando a gente via desmatamento. Quando esse estouro do oxigênio na pandemia também trouxe uma imagem ruim para o negativa, Amazonas, né? Que graças a Deus foram solucionadas e depois o Amazonas já começou a fornecer oxigênio para outros estados. E realmente ainda é essa quebra ainda de cultura de forma errada de outros estados. Quando o João fala que eu sou amazonense de coração, é porque eu sou de criação maranhense, né? Cheguei há 25 anos aqui em Manaus, já comi jaraqui, como nós falamos aqui. E não sai mais daqui. E não saio mais daqui. Fui abraçado pelos manauara e me sinto manauara de emoção, né, de coração, e não me vejo em outro estado se não for aqui no estado do Amazonas. Até porque, Roger, eu acho que sabe o que é muito importante, inclusive eu acho que isso vai virar um corte. A gente vive hoje uma crise muito forte, principalmente na juventude. Por quê? Tem muitos jovens saindo aqui do estado, porque não vem perspectiva. Isso faz parte da falta de representatividade dos jovens. Por quê? Quando a gente olha para os poderes, a maioria são pessoas bem mais velhas, que vêm com ideias antigas, com os problemas antigos e não solucionam. Então a gente vê um êxodo muito grande de profissionais incríveis que vão para São Paulo, vão para Curitiba, porque já esgotaram aqui as suas expectativas dentro aqui do nosso estado. Então cabe, esse ano, né, vai ter eleição, a gente precisa olhar com carinho quando a gente for digitar lá na urna, porque o nosso futuro, o futuro das pessoas que estão ao nosso redor vai ser decidido naquele momento, né? E essa crise que nós passamos de representatividade, né, os jovens já captaram, né? E cabe a essas pessoas agora que vão se candidatar a pensar assim, olha, de qual maneira eu posso levar uma mensagem diferente para essas pessoas que estão desesperançosas do nosso estado, né? O nosso estado precisa olhar com carinho. A gente não pode mais perder pessoas, talentos incríveis para outros estados que poderiam estar aqui atuando na área do turismo, da tecnologia, né? Que é o futuro, né, Roger? É verdade, isso é importantíssimo, a questão que o João frisou sobre estamos no ano eleitoral e é importante você, eleitor, fazer de forma consciente uma pesquisa antecipada na qual o eleitor você vai eleger. Levanto também uma bandeira aqui, porque nós não temos um representante do turismo, né? Entendeu? Então já abre aí um gabernal de oportunidades para quem quer, né, representar a nossa classe, e isso é muito importante. Que as pessoas que forem votar, votem consciente, as pessoas que foram representar, que possa representar realmente de forma correta, forma direita, a população que dedicou ali a sua confiança, e que pessoas mais do turismo estejam levantando a bandeira, porque eu tenho uma frase da ex-presidente da Amazonas Tour, numa reunião que nós participamos, e eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu trago essa frase. Ela numa reunião falou a seguinte frase, João, e todas as pessoas que estão ouvindo: nós temos que deixar de só ouvir. Todo mundo fala, o Amazonas tem potencial, o Amazonas tem potencial, e esse potencial não sai do papel. É verdade. Né? Temos que junto, né, de uma forma colaborativa, desenvolver projetos para que não fique só no papel o potencial do Amazonas, porque todos nós sabemos que o Amazonas tem potencial, mas o que nós estamos fazendo com esse potencial? O que nós estamos fazendo no ecoturismo? O que nós estamos fazendo no turismo de base comunitária? Quais são os projetos? Como é que nós vamos formatar todos esses atrativos para que seja visível de forma regional? Eu sempre sigo esses critérios, né? Eu sempre sigo essa normativa, né? Regional, nacional e internacional, porque muitos empreendedores ainda visam, não é errado isso, o turista internacional, mas vamos trabalhar aqui de dentro para fora, e isso se fortaleceu muito na pandemia, porque as pessoas não podiam sair, então tinha que, de certa forma, conhecer a nossa região. Então, as pessoas que foram eleitas, né, os nossos representantes, futuros representantes dentro das nossas cadeias, das pastas que vão ser elegíveis, olhar com carinho para as políticas públicas para receber o turista, e o turista se sentir confortável e confiável em vir na nossa região. Foi muito positivo quando você falou sobre o ano eleitoral, e isso é muito bom, João.
Sim, um ano eleitoral, né, que vem com esse desafio de olhar para o turismo com carinho no nosso estado, né, o turismo que com certeza movimenta a economia. E eu percebi, ano retrasado eu fui a Belém e eu percebi o quanto Belém já despertou para esse lado do turismo, né, porque já começa na Estação das Docas, onde a gente vê que é um espaço revitalizado do centro, né, e falando anteriormente do centro, começa tudo no centro da capital. Né? Começa tudo no centro do município. Até porque eu tenho uma frase que um sábio mais velho falou para mim, que se você quer conhecer uma cidade, você tem que ir ao mercado municipal. Então, todos os municípios do Amazonas, a gente deveria fazer aí uma grande reforma dentro dos mercados municipais, porque é ali que está a cultura, é ali que está o produto que mais se consome, é ali que está realmente a essência de cada município, né? E já trazendo esse turista que vem da região de perto dos municípios, que vem de fora, começando primeiro dos de dentro, né? Como você falou. Começando de dentro para fora. Lembrando que você acompanha toda terça-feira às 19 horas o podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas pelo turismo. Estamos chegando a mais um final de mais um episódio do podcast Amazonas Incrível, e toda vez, João Lira, quando nós terminamos o programa, nós fazemos uma pergunta que o nosso convidado responde com todo carinho, com todo amor. Para você, João Lira, o que torna o Amazonas incrível, que é o nome do nosso programa? O que torna o Amazonas incrível são os amazonenses. A nossa maior riqueza são as pessoas que aqui fazem a sua história, a sua trajetória. O Amazonas que é feito dos maranhenses, dos paraenses, dos sulistas que vêm para cá viver o Eldorado amazônico, né? Então, o Amazonas ainda é um estado de oportunidade, sim. Quando a gente olha e vê as nossas crianças, quando a gente vê que ali há uma esperança. Então, o nosso estado, ele não é um potencial, ele já é. Porque a nossa maior riqueza são os que aqui vivem, independente da questão das nossas dificuldades, que a gente sabe que em outros estados também vivem, né? Os outros estados sofrem com a seca, a gente já não tem esse problema. Os outros estados sofrem com diversos problemas que aqui a gente não sofre, mas nós temos as nossas dificuldades, e que com certeza, com a força que dentro carrega os amazonenses, nós iremos superar, sem dúvidas. É verdade. E quem quiser acompanhar o João, quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, dos seus projetos, quem quiser ali, de certa forma, trocar uma ideia, como é que acha nas redes sociais? Como é que encontra você, João? Beleza. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na rádio ZLZN pela primeira vez. Espero voltar outras vezes também para a gente conversar mais e mais. E é um prazer, Roger, né? Esse papo que nós tivemos, falando sobre vida, turismo, né? Falando sobre futuro também, porque tudo isso está interligado e tudo isso está globalizado nessa internet que a gente ama. E para me achar na rede social é @LiraJoão no Instagram, e no Facebook João Lira, minha página lá, você pode conhecer um pouco mais dos meus projetos voltado para criança e adolescente, voltado para o esporte, voltado para o empreendedorismo, para o turismo também. Enfim, me segue lá que você vai conhecer um pouco mais. É verdade. Deixamos aqui um grande abraço e um agradecimento de toda a equipe do programa Amazonas Incrível. Você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível, o programa de pessoas apaixonadas pelo turismo na nossa Amazônia. Toda terça-feira, lembrando, às 19 horas, horário de Manaus, você acompanha o podcast exclusivo de turismo. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN na loja do seu aparelho celular e só colocar ZLZN, e a primeira opção que aparecer é a nossa rádio. Neste episódio, você viajou comigo, Wilson Roger, seu guia de turismo incrível na Amazônia, e com a Roger Tour, agência de turismo que atravessa fronteiras e desvenda os mistérios da Amazônia. Transmissão e operação de áudio de Digão Lopes e Ayrton Martins, produção e edição da equipe do site Amazonas Incrível, apoio técnico de Marco Mendonça e Breno Cidade. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência e te espero no próximo episódio aqui, na rádio que é a cara do povo.
ZLZN.